sobre alcoolismo à luz da doutrina espírita. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Cristo esteja conosco nessa noite. E, como Aureli comentou, nós estamos aqui encarnados, mas uma grande quantidade de espíritos desencarnados, irmãos nossos, sempre vêm a essas reuniões para se beneficiarem também do que vai ser exposto e também dos benefícios dos bons espíritos que se encontram também nesse local. Então, que nós possamos manter as nossas mentes em meditação em direção a Deus e ao Cristo. Bom, o tema de hoje fala sobre o alcoolismo dentro da nossa visão espírita. Bem, eu vou começar falando hoje sobre algo que me aconteceu tem mais ou menos uma semana. Eu estava preparando essa palestra e eu estava na rua e de repente um morador de rua veio até mim, rapaz novo, e ele estava com uma garrafinha de aguardente, de cachaça na mão, e veio até mim. A primeira coisa que eu pensei foi: vai me pedir dinheiro para comprar a cachaça. Ele se aproximou bastante perturbado e me disse assim: posso lhe perguntar uma coisa? Eu falei: pode. Eu devo matar a minha esposa ou não? Aí eu parei e falei assim: por quê? Por que você me pergunta isso? Ele disse: porque ela me traiu e eu agora estou na rua e estou bebendo. Você acha que eu devo matá-la? Bom, a conversa depois seguiu e um rapaz da oficina que estava ali em frente depois veio até mim e falou: Nilton, esse rapaz é um rapaz trabalhador, sempre vi ele trabalhando, sempre esforçado, e houve esse problema de traição e simplesmente ele veio para a rua. Ele agora está na rua, bebe diariamente uma quantidade enorme de cachaça e está se acabando. Eu acho que ele já deve ter perdido uns 15, 20, 25 quilos. E agora vem à mente dele essa ideia, né, de uma vingança contra a esposa. Como a gente sabe que nada acontece ao acaso, né, a conversação com ele sempre está sendo intuído pela espiritualidade para que a gente possa auxiliar uma pessoa quando ela se aproxima da gente. Inclusive eu conversei com ele, depois o rapaz da oficina, que também era da religião evangélica, e colaborou bastante para que a gente pudesse dar um consolo, um conforto a ele naquele momento. Mas vejamos essa situação extremamente dolorosa, extremamente difícil, extremamente profunda, pela qual não só esse irmão passa, mas como vários e vários outros atravessam por isso. E nós não sabemos quando também nós já atravessamos esse momento em alguma existência anterior, porque neste mundo de provas e expiações, nesse momento de transição, todos nós estamos expostos a situações que nos colocam à prova, estremecem a nossa estrutura, nos fazem refletir sobre o que nós estamos fazendo aqui. Repara, o que leva a nós, seres humanos nesse mundo, a uma dependência? O que nos faz optar por esse caminho e não por outro caminho? O que fez com que esse irmão nosso, em grande sofrimento, resolvesse abandonar a família, até porque ele tinha 1 ou 2 filhos, largasse o emprego e se lançasse como morador de rua, com aquela bengala que é a bebida alcoólica? O que fez esse homem decidir por esse caminho? A gente pensa que foi uma dor muito grande, que lacerou a sua estrutura espiritual, emocional, psicológica, para que ele escolhesse naquele momento aquele caminho. E nós sabemos que nós somos espíritos ainda no processo inicial
de formação, de evolução. Estamos repletos ainda de muitas emoções, de muitos sentimentos conturbados, conflitantes dentro de cada um de nós. A cada dia, quando acordamos, pensamos sobre as nossas vidas. Afinal de contas, o que estamos fazendo aqui? Para quê? Será que eu estou agindo certo? Será que eu estou fazendo o que deve ser feito? O caminho é esse, não é? Será que aquilo que eu disse, que eu agi, que eu falei, está certo? Será que minha atitude com meus filhos está no caminho que deva ser? Ou seja, nós estamos sempre povoados dos nossos pensamentos, de questionamentos sobre a nossa própria existência. Então nós, seres humanos, estamos repletos de ansiedade, angústias, inseguranças, medos. Isso somos nós. Então, como nós encarnamos com isso tudo dentro de nós. Para quê? Para que a gente, através da vivência aqui, nessa grande escola que representa a Terra, a gente possa exercitar o que precisa ser melhorado, o que precisa ser corrigido e ter uma opção para algo melhor. A gente pode até perguntar: será que Deus coloca no nosso caminho o alcoolismo, a dependência ao tabaco, a dependência à cocaína, à maconha, os distúrbios alimentares, os exageros alimentares? Não. Será que Deus coloca uma pessoa para ela ser um assassino? Não. Nada disso é imposto dessa forma. A escolha, na verdade, é nossa. Ou seja, essas situações estão diante da nossa vida, estão aí. Se nós vamos utilizar isso ou não como alguma coisa na nossa caminhada, vai depender de nós. Deus não espera que nós sejamos violentos, Deus não deseja que nós sejamos agressivos, Deus não espera que nós sejamos pessoas maledicentes, de jeito nenhum. Ele nos coloca aqui com um propósito de sermos melhores, de corrigirmos os erros que nós precisamos corrigir, de nos melhorarmos enquanto seres humanos, e não para piorarmos. Quando nós decidimos um caminho de ficarmos escravos de alguma coisa, que na verdade é dependência a qualquer coisa ou a alguém, é uma escravidão. Se transforma numa corrente que vai se apertando com o passar do tempo. A gente não percebe isso, mas a dependência ela vai apertando até o ponto de eu não conseguir mais me libertar dela. Daí a importância que a gente precisa pensar sobre isso. Se nós formos ver nos dias atuais, um dos sentimentos e emoções que mais tocam o ser humano, sem dúvida nenhuma, é o sentimento de solidão. Mas como, Nilton? Nosso mundo é um mundo povoado, cheio de pessoas. Nós estamos cheios de pessoas em volta da gente, mas a quantidade de pessoas que se sentem só é imensa. A pessoa pode estar no meio de um monte de pessoas, pode estar no meio da família, pode estar num lugar maravilhoso cercado de pessoas, mas ela se sente sozinha, ela se sente isolada, ela se sente distante. Isso é um dos grandes sofrimentos da humanidade, essa solidão, esse vazio. Por quê? Porque nos afastamos de nós mesmos. E nos afastando de nós mesmos, nos estamos afastando de Deus, do Pai, do Criador, do equilíbrio, da harmonia, da saúde. O nosso movimento precisa ser um movimento de retorno ao Criador. E nesse sentido, criar a esperança, a certeza de que existem coisas maravilhosas adiante de todos nós e que é um caminho muito, muito grande a ser seguido, mas depende de um esforço. Óbvio, se eu enfrento uma situação de decepção amorosa, se eu enfrento uma situação de uma dificuldade no meu trabalho, se eu tenho uma perda financeira, eu sofro, eu fico angustiado, agoniado.
Bate em mim um desespero muito grande, como bateu nesse rapaz um desespero muito grande. E o que ele queria fazer naquele momento, se dedicando à bebida, abraçando a bebida naquele instante? Ele queria amenizar aquela dor lancinante que estava dentro dele, aquela ferida que sangrava no peito e na alma dele. Era uma dor da alma. Aí, o que fazer? Ele fez a opção mais imediata, que aliás a nossa sociedade nos estimula para isso. Nos estimula a caminhar para as coisas imediatistas, para aquilo que pode ser resolvido mais rápido, de maneira, que seja solucionado tudo. Ou seja, como é que eu acalmo isso dentro de mim? Eu bebo. O que o álcool me causa naquele momento? No primeiro instante, o álcool vai me dar uma relaxada. A gente escuta isso, né? Vamos tomar um chopp, vamos tomar uma bebida ali, vamos relaxar, a gente está estressado, afinal de contas é sexta-feira, vamos beber alguma coisa para a gente relaxar, para a gente se acalmar do que a gente está vivenciando. E aí a pessoa busca o álcool no sentido dessa droga psicoativa porque ela age no nosso sistema nervoso central. Atuando no nosso sistema nervoso central, ela atua em centros nervosos. Esses centros nervosos atuando sobre eles, no primeiro momento eu me acalmo, eu me tranquilizo, eu vou ficando meio anestesiado e eu me afasto da minha realidade. Na verdade, eu quero me afastar da realidade, eu não quero pensar naquilo. Então, o meu álcool, ele me oferece isso, ele me dá esta possibilidade de me afastar da minha realidade. Contudo, no outro dia, depois de uma bebedeira, algo mudou? A minha vida sofreu alguma mudança? Há uma solução para mim no outro dia? Não, não há. Até porque para mudar alguma coisa, seja num relacionamento que foi rompido, seja num trabalho que eu perdi, seja numa prova que eu não passei, seja numa separação, no que for que eu me frustrei, que eu me decepcionei, que eu não estou suportando enfrentar aquela situação, quando eu acordar no outro dia do efeito daquele álcool, o que acontece? A vida está do mesmo jeito. E aí Deus me oferece novamente uma possibilidade. Eu tenho um caminho a seguir. Eu posso optar por um caminho em que eu construa uma nova vida para mim, no sentido de uma construção de uma existência mais sólida. E me afaste do álcool. Mas a gente verifica que grande parte retorna ao álcool. Ao retornar ao álcool, você busca o quê? Novamente anestesiar tudo aquilo que você estava sentindo. No nosso cérebro existe um mecanismo que é um circuito cerebral de recompensa. E na hora que eu utilizo o álcool, eu ativo esse sistema cerebral de recompensa e eu tiro aquela dor momentaneamente de sentir. Eu anestesio aquilo para tirar o desprazer daquilo. O álcool faz isso, como a cocaína faz isso, como outras coisas fazem isso. E eu amenizo, anestesio temporariamente aquilo. Só que é um problema, porque existe um mecanismo cerebral em que eu vou me adaptando. O que significa isso? Hoje eu tomei um chopp e aí eu me senti bem, eu me senti mais calmo, eu fiquei mais solto, eu relaxei, consegui dormir, não resolvi a minha vida. Quando eu volto para ingerir a bebida, daqui a pouco aquela quantidade já não é mais suficiente, eu necessito de uma dose mais alta, eu vou aumentando a ingestão. Aquela ingestão daqui a pouco de um chopp que tem um teor alcoólico baixo passa para uma bebida destilada que tem um teor alcoólico mais alto, para eu conseguir o efeito que eu estou buscando para a mesma sensação que é, eu quero acalmar a dor que está dentro de mim. Aí eu aumento a quantidade do álcool ou troco a bebida, aí eu passo para o destilado, uísque, vodka, cachaça. E vou ficando cada dia mais o quê? Escravo desta situação. Repara, eu estou conseguindo resolver o problema que estava diante de mim? Não.
Não, eu não estou conseguindo resolver o problema. Quantas pessoas, para iniciarem o dia, porque tem que trabalhar, ela toma uma dose pequena de uísque. Não, mas eu não sou viciado, eu não sou dependente do uísque, eu tomo só um dedinho. Mas você consegue ficar sem esses 2 dedinhos? Não, aí eu começo a ficar ansioso, eu começo a ficar nervoso. É dependência. Não é a quantidade, mas o vínculo que eu tenho com a substância, o quanto aquilo dali influencia na minha vida e o quanto aquilo aí está determinando a mudança do meu comportamento. Eu não preciso beber muito, mas se eu preciso todo dia de uma dose para me sentir melhor, eu fiquei dependente daquilo. Como nós ficamos dependentes também de pessoas. Eu falei da solidão, quantos de nós ficamos dependentes de outras pessoas e não nos afastamos de outras pessoas, não queremos nem estar perto, mas ficamos perto por quê? Eu não quero ficar sozinho. Mas por que você está junto com aquela pessoa? É porque eu prefiro não ficar sozinho. Não tem sentido. Mas por quê? Porque a dor da solidão é muito pior do que você ficar perto daquela pessoa. E aí a gente sabe que o álcool, ele vem acompanhado não só deste efeito sobre o sistema nervoso, mas ele vem acompanhado de todo um cortejo do que representa a substância. Então ela me traz o que eu quero, que é uma anestesia. Tem gente que tem até amnésia, não sei se vocês já ouviram falar, chamada amnésia alcoólica, que é uma coisa seríssima. A pessoa bebe, ela perde a memória durante o uso do álcool e ela não lembra de nada o que aconteceu. Grandes acidentes, desastres, de condições extremamente complexas já aconteceram em função disso, que a pessoa não lembra. O álcool causa uma perda de memória, uma amnésia, que quando a pessoa volta, ela não sabe nem o que fez. Tá? Então isso é muito sério por essa atuação. Não só por essa atuação, o álcool vai atuar em todo o corpo. Então ele traz todos os malefícios que a gente sabe que uma droga traz. Sobre o sistema nervoso central, o periférico, que são os nossos nervos, o fígado, o pâncreas, o coração. Os órgãos todos são afetados por isso. E aí nós podemos fazer um paralelo com a espiritualidade. Veja, na hora em que eu opto por esse caminho, eu estou tomando também uma decisão na minha vida. Uma decisão de quê? De que eu vou utilizar alguma coisa, como na preparação que o nosso irmão Osmar falou, que eu começam a trazer danos para o meu próprio corpo. Tá? A gente começa a ingerir aquele álcool não só vai trazer aquelas sensações que eu quero, que anestesiem, que se esqueçam dentro de mim, que se apaguem dentro de mim, mas que elas não se apagam na verdade, e que aí eu bebo mais para ver se apagam e elas não se apagam, mas ao mesmo tempo eu estou trazendo danos para vários órgãos do meu corpo. E aí a gente precisa entender que aquela substância, ao causar um dano no fígado, no pâncreas, no coração, no sistema nervoso central e periférico, também leva um dano no corpo espiritual. Ou seja, tudo que nós fazemos nesse corpo tem um reflexo sobre o nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual, ou seja, aquele que envolve o nosso espírito. Quando nós desencarnamos, nós levamos então essa desarmonia, esse desequilíbrio que nós causamos no corpo, para onde? Para o nosso perispírito. Se eu desencarno como alcoolista, eu permaneço um espírito o quê? Alcoolista. Eu não me liberto disso daí se eu tiver permanecido nessa dependência. Enquanto eu estiver aqui, quando eu desencarnar, eu desencarnei, por exemplo, por uma cirrose hepática, eu descompensei, cheguei no estágio avançado de cirrose, acabei entrando em coma, desencarnei, eu desencarnei como alcoolista. Quando eu estiver do outro lado, eu continuo com a mesma vibração, o mesmo magnetismo. Repara, eu continuo esse mesmo ser. Aí nós vamos levar isso para os processos de obsessão que várias pessoas já ouviram falar. Já ouvi falar que as pessoas que bebem muitas vezes sofrem uma influência de espíritos que se ligam àquela pessoa e estimulam ela, alimentam ela na dependência. Isso pode acontecer? Sim, pode acontecer. Por quê?
Porque esse espírito que desencarnou é um alcoolista. Ele não recebeu o tratamento adequado, consequentemente ele está no mundo espiritual perturbado também. Ele busca o quê? A manutenção da dependência dele, do vício dele. E aí ele vai sintonizar com quem? Com quem aqui embaixo permanece com a mesma vibração. E aí, se eu atraio, eu mantenho a sintonia, eu conecto com o meu irmão que mantém o mesmo pensamento comigo. É ele que determina a minha dependência? Nunca. Sou eu que fiz a escolha. Ele apenas faz uma amplificação daquilo que eu decidi. Quantos e quantos dizem assim, pô, mas eu sou tomado de repente por uma vontade enorme, incontrolável de beber e eu tenho que sair para o bar. É a sua vontade amplificada por aquele irmão que se aproxima de você na mesma vibração e juntos seguem adiante. Veja, gente, isso é uma coisa muito séria. A gente sabe que o alcoolismo, a gente está entendendo dessa forma como uma doença que atinge o quê? A emoção, a parte psicológica e espiritual. O irmão que entra por esse caminho é um irmão extremamente sofredor. Precisa de ajuda? Demais, demais. Porque é um caminho de dependência em que a pessoa fez uma opção de autodestruição. Ela não deu um tiro na cabeça agora, mas a atitude interior dela é de que ela está caminhando para se matar. E nós precisamos ter uma atenção bastante grande sobre isso, e não é fácil, porque a tendência nossa sempre com as pessoas que têm alguma dependência é nós julgarmos, é nós criticarmos, é nós censurarmos o outro e querermos realmente bater firme na pessoa, é nós termos um pouco mais de calma em relação a isso. Devemos olhar aquele irmão com compaixão no sentido de que ele é um doente, ele precisa de uma ajuda. É óbvio que aquela pessoa que está diante de nós, para ser ajudada, ela precisa se colocar numa posição que ela queira ser ajudada. Nada vai acontecer na vida, seja isso ou qualquer outra mudança em nós, se nós não nos dispusermos a mudar. A gente só muda quando efetivamente a gente quer. Não adianta às vezes num casamento a mulher dizer, agora é menos isso, mas antigamente muitas vezes as mulheres diziam, não, eu caso com ele, depois eu mudo ele, para deixar que eu vou botar ele do meu jeito. Não acontecia isso, porque as pessoas só mudam quando elas querem, não quando o outro quer. A mesma coisa se dá na dependência, o outro precisa o quê? Assumir a necessidade dele. E aqui eu vou puxar, se me permite um instante, o primeiro passo dos alcoólicos anônimos. Os alcoólicos anônimos, todo mundo conhece, são grupos que se formam, que se juntam de pessoas dependentes do álcool para se ajudarem, né? Para cada um poder dividir a dor, o sofrimento e poderem um auxiliar o outro. E eles seguem 12 passos. E esses 12 passos foram, na verdade, o AAS foi criado na década de 30 por dois alcoolistas. E um era médico e o outro era um corretor nos Estados Unidos. E eles se juntaram porque eles não sabiam mais o que fazer com eles mesmos. E eles começaram a encontrar um caminho através disso. Mas eles se basearam muito no cristianismo primitivo, que era conversado nas catacumbas, os passos dos cristãos. E eles se basearam naquilo para fazer os 12 passos que tem dentro do AA. E são os 12 passos, se vocês pegarem, são, se der tempo ainda leio, são realmente muito profundos. O primeiro passo para você realmente poder fazer uma mudança da dependência diz: admitimos que éramos impotentes perante o álcool, que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. O primeiro ponto que eles colocam é o seguinte, é que você precisa assumir para você mesmo que você não tem domínio sobre aquilo, que você não tem poder. Não adianta você dizer assim, não, a hora que eu quiser eu paro. Não, não para.
Na hora que quiser, você não para. Você não tem esse domínio. Quantos param uma semana, duas, se enchem, daqui a pouco estão voltando a beber. Por quê? Porque você já se tornou um escravo. Para você reverter isso, você tem que admitir intimamente que você é impotente perante o álcool e que você perdeu o domínio sobre a sua vida. Esse é o primeiro passo que você precisa dar junto aos alcoólicos anônimos. Esse é o primeiro passo. Porque se você continuar negando que você é um dependente, não adianta, que nem a gente. Você tem uma má tendência. Se você, para modificar aquela má tendência, você precisa primeiro assumir que ela existe dentro de você. Enquanto você negar, não tem como você mudar. Se eu sou vaidoso, não tem como modificar a vaidade dentro de mim se eu não assumir que eu sou vaidoso. Se eu sou invejoso, não tem como eu modificar a minha inveja se eu não assumir que eu sou uma pessoa invejosa. Se eu sou ciumento, a mesma coisa. Se eu sou uma pessoa raivosa, se eu sou uma pessoa que tem uma parte sexual exacerbada, não tem como eu modificar isso daí se eu não assumir para mim aquela condição. Eu preciso primeiro assumir isso, mostrar que eu tenho uma impotência diante daquilo daí, para depois eu seguir os próximos passos. E os próximos passos deles falam já uma ligação completamente com Deus, que eles falam no segundo passo: viemos acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia devolver-nos a sanidade. Repara, eles não são um grupo religioso. Não é um grupo religioso, cada um acredita no que acredita, em Deus, numa força, numa energia. Não há necessidade, porque não é um grupo religioso, mas eles mantêm uma fé muito grande de que exista um poder acima disso, até porque esses passos foram todos baseados no cristianismo. Que exista justamente um Deus que pode nos trazer o quê? Uma sanidade, e é isso mesmo. Enquanto nós não nos aproximarmos de Deus, nós vamos ficando cada vez o quê? Mais doentes. Por que eu cometo suicídio? Eu cometo suicídio no momento em que eu rompo a minha união com Deus. Quando eu digo dentro de mim o seguinte: Deus, quem manda em mim sou eu faço com a minha vida o que eu quero. Pronto, eu rompi com o Criador nessa hora, eu rompi com o Pai. E é uma ilusão, porque ninguém morre. Aí a gente acha que está fazendo uma coisa enorme, cometi um suicídio, me matei, aí descobre que está vivo. Aí vê, acorda, não morri, estou pensando, estou sentindo, mas não morri? Não morreu. Você achou que você ia morrer, uma ilusão, mas eu rompi com Deus naquele momento. Então a gente precisa reatar isso aqui. Enquanto eu não mantiver esse laço com o Pai, eu não encontro a minha paz, a minha calma, a minha tranquilidade. Então, na hora que eu opto por uma dependência, eu estou fazendo uma opção de ficar doente. Mas eu posso criar um caminho de quê? De saúde. Eu posso ter um caminho saudável. Quando eu tenho decepções, frustrações, dores, que todos nós atravessamos por isso, todos nós, não tem ninguém aqui que não passe situações difíceis na vida, não existe, porque isso é um mundo de provas e expiações. Então, todos nós vamos atravessar isso em maior ou menor intensidade, em áreas diferentes. Um é na doença do corpo físico, o outro vai ser na área financeira, o outro vai ser na área familiar, o outro vai ser na área social. Depende do que cada um veio corrigir neste momento. Depende. A gente não pode olhar para a vida do outro e achar, não, a vida dele é melhor do que a minha, se vê a minha, então um horror. A gente não deve fazer esse tipo de comparação, porque cada um de nós veio aqui para um propósito, um objetivo, e é esse objetivo que a gente precisa buscar, o objetivo de nos tornarmos melhores, de corrigirmos o que nós precisamos corrigir dentro de nós. E neste caminho, nós vamos ver o seguinte, que uma coisa muito importante é como a gente vai encaminhar essas pessoas, por exemplo, para um tratamento. Veja, nós temos que pensar de uma forma muito ampla em relação a isso.
qualquer dependência que nós estabeleçamos, nós precisamos pensar que o tratamento, a abordagem da gente poder melhorar, ela é ampla. Deus nos fornece uma série de recursos nesse mundo que a gente possa se tratar. Por exemplo, o acompanhamento terapêutico, psicoterapêutico, um psicólogo, pode nos auxiliar o quê? A nos conhecermos melhor, a descobrirmos aonde estão os nossos pontos o quê? Frágeis. Porque afinal de contas, é por causa de uma fragilidade, de uma vulnerabilidade, é por causa justamente de não sermos amadurecidos emocional, psicológica e espiritualmente que nós descambamos para a dependência. É por essa fragilidade, por falta desse amadurecimento, que nós nos perdemos. E aí, se a gente for pensar a forma como a gente precisa atuar para a gente corrigir, ela necessariamente vai passar pelo quê? Por uma disciplina. Não tem como você corrigir determinados desvios nossos sem a gente ter disciplina. Não é uma disciplina, logo a gente pensa numa disciplina militar, né? Não é isso, não é uma disciplina militar, é uma disciplina em que a gente vai atuar com consciência, com inteligência, com uma fé, como Kardec nos fala, uma fé raciocinada. A gente vai atuar, mas a gente precisa se organizar para isso. Porque se a gente não se organizar, a gente não atinge o objetivo. Olha o exemplo, quando a gente se prepara para um concurso, quem se prepara para um concurso segue todo um planejamento, toda uma organização. Para quê? Para chegar num objetivo. Se ele for uma pessoa desorganizada, ele não consegue chegar no objetivo. Ele organiza, faz o plano do estudo dele, bota os horários de aula, vê quando ele tem que tirar as dúvidas, vê qual é o momento que ele estuda, que ele descansa, que ele se alimenta, que ele faz exercício, quantas horas. O que é isso? Isso chama-se disciplina. Para quê? Para você chegar a um objetivo que você queira. Quando nós temos uma dependência a qualquer coisa, nós precisamos criar o quê? Uma rotina, uma disciplina. Se nós não seguirmos isso aí, vai ser difícil você chegar no seu objetivo. O AA é uma das instituições que consegue os melhores resultados em relação à dependência ao álcool. Uma das melhores. Não é o tratamento psicológico, não é o tratamento médico, é o AA. Por quê? Porque são grupos de pessoas que passam pelo mesmo problema. Como você tem o NA, que são os narcóticos anônimos, como você tem as pessoas que têm problemas alimentares, como você tem pessoas que têm problemas de comprar, compulsão em compra, tudo isso existem grupos de autoajuda, em que você senta com um grupo, em que as pessoas têm o mesmo problema e você divide o seu sofrimento. Tabaco é a mesma coisa, grupos se juntam. Então os melhores resultados que se tem são justamente com esses grupos de autoajuda, porque ali a pessoa expõe a dor, ela expõe o sofrimento, ela expõe uma coisa que eles colocam aqui, que é fantástica, que é justamente, deixa eu ver se eu acho qual é o passo aqui. Eles admitem perante Deus a falha, mover-se os defeitos, roga a Deus. Só um instante. É quando, não achei qual é o passo, mas eles colocam num determinado dos passos aqui, primeiro, que você faz um inventário da sua vida, ou seja, você faz uma reflexão sobre a sua vida, minuciosa, você tem que fazer isso, tanto que você chega lá, você tem que se expor, você fala tudo que você fez, tudo que aconteceu contigo, tudo que você causou de problemas, e aí, num outro passo, você se dispõe a ir às pessoas que você causou os danos e o sofrimento e pedir perdão. Você vê o movimento que é feito nisso. É um movimento que você primeiro assume, você pede a Deus que te dê clareza, discernimento, energia suficiente para seguir,
você assume que você causou problemas e que causa problemas dentro de uma família, vai a essas pessoas, assume perante eles aquilo, e com isso o que vai acontecendo dentro da pessoa? Ela vai se libertando, ela vai se livrando daquele peso. E uma das coisas mais belas, e a gente sabe disso, a doutrina espírita nos ensina e o cristianismo nos ensina, que sempre vai nos ajudar a resolver diversos problemas nas nossas vidas, e a cura, e Jesus nos ensinou isso, é amar ao próximo. É difícil isso, no sentido de amar ao próximo, mas se eu não sei amar o próximo ainda, porque é muito distante de mim, vamos procurar ajudar. Então, na hora que eu começo a realizar um trabalho em benefício ao outro, já se tem provas científicas da melhora que se tem com isso. Já foram feitos estudos, inclusive por brasileiros, e nos Estados Unidos se faz estudos de ressonância magnética, em que você faz uma captação da energia do contraste que é aplicado no momento em que a pessoa ela tem uma atitude de caridade. Ela faz alguma coisa em termos de caridade, de auxílio ao próximo, que ela se doa. São áreas cerebrais, o cérebro brilha de uma forma fantástica. E aquilo gera uma energia, liberação de neurohormônios que disseminam pelo corpo e que causam um bem-estar enorme na pessoa e, inclusive, auxiliam as células na própria cura. Então, repara, é uma coisa em próprio benefício, em benefício do outro, que você está causando a sua própria cura. Você está se beneficiando com esse auxílio. Então, ajudar ao próximo, participar de atividades sociais, de trabalhos comunitários que auxiliem aqueles que precisam, o irmão nosso, e que você o faça da maneira mais livre, mais despretensiosa, sem esperar que digam, muito obrigado, você fez um trabalho ótimo. Não, faça de coração. Nossa, a energia que é liberada é uma energia fantástica, que nos auxilia e auxilia o outro. A gente sempre repete, eu repito, aquela passagem de Chico Xavier, em que a irmã, uma vizinha, uma pessoa conhecida, o Chico tinha um cachorro, o cachorro dava muito trabalho para o Chico, toda noite ele chegava, tinha que alimentar o bicho, e aquela senhora ficou compadecida com aquilo e resolveu sacrificar o animal. Quando o Chico chegou lá, o bicho já tinha morrido e ele soube que ela tinha sacrificado um animal. Ele ficou transtornado com aquilo e, diante daquela situação, o Chico Xavier ficou magoado, guardou uma mágoa. Emmanuel aparece para ele e diz, Chico, não dá para trabalhar com você desse jeito, porque você com essa mágoa no peito, não há fluxo de energia. Mas o que eu vou fazer? Ela matou o meu bicho. Ele falou, vai lá, fala com ela, vê o que mais ela precisa e dá de presente a ela. Aí Chico, como? Eu sou o agredido, você quer que eu dê um presente a ela? E sim. Chico foi lá, viu o que ela precisava, me parece que era uma máquina de costura, Chico comprou, dividido em milhões de prestações, foi lá e deu de presente a ela. Ela ficou tão maravilhada, mas tão agradecida, uma coisa de coração profundo, que deu um abraço no Chico, que aquela energia ruim que estava dentro do Chico se desfez. Emmanuel, você está vendo? Ou seja, como o que nós irradiamos é curativo, não só para nós, como para o próximo que estiver ali conosco. Vamos pensar uma outra coisa também, a nível espiritual, que é importante quando a gente cria dependências, e como eu falei, essas energias ficam no nosso corpo, e no nosso corpo espiritual. Quando a gente desencarna, a gente mantém então no nosso perispírito tudo de bom e de ruim que a gente construiu ao longo da encarnação. Se foi o álcool, eu posso estar com meus órgãos, o fígado, o pâncreas, o coração, a mente, impregnados daquela energia no meu perispírito, que aquilo não se dissolve assim. Eu bebi a vida inteira, eu tive cirrose, desencarnei com coma alcoólico, meus órgãos estão todos tomados por essa energia desequilibrada. Quando eu vou para uma próxima encarnação,
Se eu não tiver feito algum movimento nesse caminho aí para melhorar, como é que vocês acham que eu vou encarnar? Como é que vocês acham que o meu perispírito vai moldar o meu corpo? Porque na verdade o perispírito auxilia na moldagem do corpo carnal nosso. Como é que vai vir esse corpo? Vai vir um corpo com problemas o quê? Muitas vezes na área do fígado, na área digestiva, na área do cérebro, do coração. Aí a gente pega, na prática, pessoas que chegam e dizem que tem problemas de fígado, de pâncreas, de digestão. Você faz milhões de exames na pessoa e não encontra nada. E a pessoa está sempre passando mal da parte digestiva, o fígado está sempre ruim, não tem digestão, não melhora, não estabelece um equilíbrio, não acontece nada. E você faz exame, faz ultrassom, faz tomografia, faz ressonância, faz colonoscopia, faz um monte de coisa, não tem nada. Mas como? Eu passo mal. O que é isso, gente? Isso pode ser justamente essa energia que ficou impregnada nesses órgãos que você moldou o seu corpo novo, ele está aí, agora funcionando mal. Funcionando mal. Eu não sou homeopata, mas a homeopatia, nessa hora, ela ajuda. Ajuda por quê? Porque ela atua energeticamente aonde? No perispírito. E ao atuar no perispírito, ela auxilia a pessoa a reequilibrar esse corpo espiritual. Não tem uma doença ali, mas tem um corpo espiritual. Como o medicamento homeopático é um medicamento energético, ele atua nesse campo energético, estabelecendo o quê? Um reequilíbrio. Foi isso que Samuel Hahnemann estudou, pesquisou e deixou esse legado para todos. E realmente, a gente vê a beleza que tem, porque atua no corpo espiritual. E aí, a gente vai trazer isso como o tabaco. Quantas pessoas nascem, desde criança já tem bronquite, desde criança já tem uma asma danada, ninguém cura essa asma, ninguém resolve essa bronquite, tem uma tosse que ninguém sabe por que tem essa tosse, catarro, o que é isso? É o perispírito da pessoa que ficou impregnado por aquele fumo e na hora de moldar o corpo novo, numa nova encarnação, ela vem com o pulmão impregnado daquela energia desequilibrada e desarmonizada. A medicina não consegue fazer o diagnóstico nem entender por aquilo, mas a gente sabe espiritualmente que esses efeitos eles acontecem. Repara, para a gente poder auxiliar uma pessoa num estado desse, com uma dependência dessa, precisa haver realmente uma ação muito maior, muito maior. A ação terapêutica, como nós falamos, de um trabalho psicológico, a ação médica, que muitas vezes com medicamentos vai auxiliar a pessoa. O AA é uma instituição que auxilia no sentido da pessoa ir lá e poder se dispor a ser auxiliada. A espiritualidade, repara, a espiritualidade, a nossa doutrina nos dá um manancial maravilhoso de recursos, mas para isso, como eu falei, há que se ter disciplina. E qual é a disciplina? Eu preciso ter a disciplina de uma boa leitura de livros, eu preciso ter a disciplina da oração, eu preciso ter a disciplina de poder me dedicar ao bem e estar disposto a fazer mudanças dentro de mim. Se eu não criar um planejamento e uma organização, eu não chego no meu objetivo. É trabalhoso? Muito. Não é fácil. Não é fácil quando a pessoa cria dependência, ela se libertar disso. Muitas vezes ela não consegue se libertar numa encarnação. Ela leva isso para outra e para outras. O que cabe a nós é acolhermos aquele que precisa como um irmão necessitado em dor e em sofrimento, e que a gente compreenda o que levou ele até ali. Mas ele é um fraco. E por acaso nós somos fortes? Ele se deixou levar por isso. E a gente não se deixaria, de repente, numa situação daquela? Quem somos nós para julgar o outro diante de uma dificuldade, ou diante de uma prova, ou de uma situação que está passando? A gente não sabe. A gente não tem essa certeza. Nós somos seres muito ainda perturbados. Como é que a gente tem uma certeza total que diante de uma situação difícil nas nossas vidas, a gente não vai se desequilibrar?
a gente não vai perder o rumo, a gente não vai caminhar por uma dependência, seja lá do que for. A gente não tem essa certeza. Nós não temos essa segurança espiritual, esse amadurecimento suficiente para a gente julgar o outro da forma como a gente julga. É fácil. Isso é fácil. Por quê? Porque eu não estou ali. Eu não estou vivenciando aquilo. Quando a gente passa, por exemplo, por uma doença física, a gente sabe que as pessoas que passam por determinadas doenças, elas entendem muito mais o outro quando passa por aquilo dali do que aquele que nunca viveu. Pega uma pessoa com síndrome do pânico, que já tenha passado por síndrome do pânico, e aí bota uma pessoa com síndrome do pânico na frente dela. Ela vai entender muito mais aquela situação, né? O outro que nunca passou por aquilo vai rir, vai dizer, ó, vai lavar uma roupa, pega um tanque para lavar, isso é besteira. Eu já ouvi isso de várias pessoas. Ah, Milton, eu achava que a depressão era uma frescura, eu achava que depressão era uma coisa boba, que as pessoas tinham que fazer isso, fazer aquilo. Agora eu estou com depressão, vejo que, nossa, é uma coisa... Falei, pois é, né? A gente não tem como julgar. Eu não sei se amanhã ou depois eu entro em depressão, se eu tenho uma síndrome de pânico, eu não sei. A gente deseja que não, mas para isso a gente precisa se empenhar. E a última coisa que a gente precisa é ficar julgando o outro. É a gente ficar analisando a vida do outro, dizendo assim, não, por que isso? Ah, tá vendo lá, eu não deveria fazer isso também, ó, poxa, tá vendo? A gente tem sempre esse tipo de raciocínio, de ficar se preocupando com a vida do próximo. Vamos ajudar, é mais fácil. Seja qual for a razão do que aconteceu com aquela pessoa, não nos interessa. Não nos interessa no sentido de nós darmos um julgamento daquilo. A gente pode até ouvir, como eu ouvi esse rapaz que veio até mim. Quer dizer, a minha intenção naquele momento era o quê? Era de desfazer aquela ideia dele de matar a esposa, porque aquilo seria realmente catastrófico já na vida dele, já estava muito difícil ele ainda querer matar a esposa, ia ser uma coisa catastrófica nessa existência dele, que ia se prorrogar por várias encarnações. Então naquele momento o que eu poderia ajudar ele era auxiliar no sentido de desfazer aquele pensamento dele, incutindo novas ideias. Vejamos o seguinte, quando a gente disciplina a nossa existência para um objetivo saudável, a gente consegue colocar novas ideias, novos pensamentos, novas reflexões. O que Kardec nos trouxe? O que Jesus Cristo nos trouxe? Eles nos trouxeram reflexões. Eles disseram, vamos pensar sobre a vida, vamos raciocinar sobre o que vocês estão fazendo, pensem, não fiquem vivendo de uma forma rotineira, repetitiva, sem pensar. Parem, pensem, reflitam sobre a existência de vocês, criem novos pensamentos, alimentem ideias que sejam mais saudáveis. Isso tudo é possível. A gente pode modificar o caminho da nossa existência para melhor, como podemos também piorar a nossa existência. Mas nós temos uma grande chance, e é isso que a espiritualidade espera de nós, que nós alimentemos uma vida saudável, produtiva, construtiva no bem. E é isso que a gente precisa desejar para o outro. A gente vê muitas vezes, lá, a gente pensa, sente e bem feito. Bem feito que está passando por isso. Até espírita faz isso, não é? Espírita também pensa desse jeito, porque somos todos humanos. O problema não é pensar, a questão é que nós somos imperfeitos, a gente muitas vezes vai pensar essa situação, mas aí se a gente pensou, peraí, isso não está bom, deixa eu corrigir isso dentro de mim, isso não está certo, vamos fazer uma reflexão sobre isso aí, o que é melhor ao invés de eu desejar isso para o meu irmão? Tem uma outra forma que seja melhor? É assim que a gente amadurece. Não é achando que a gente já vai acertar, não é. Na hora que a gente errar, a gente parar e dizer, opa, isso não era para ser aqui. Peraí, como é que pode ser diferente? Tem outro jeito? Ainda não sei. Como é que eu encontro esse outro jeito? Eu vou ter que me esforçar para isso. Como é que eu me esforço? Eu vou no Evangelho, eu vou no Livro dos Espíritos, eu vou naquilo que Jesus falou. Lá está tudo escrito, está tudo desenhado, está tudo explicado para a gente. É só ler. É só pegar, abrir e ler.
lá está toda a cartilha que nós precisamos seguir para nos melhorarmos. Não tem outra coisa diferente disso daí. E dentro das dependências, basicamente, é esse auxílio que nós precisamos realizar. Na casa espírita, o nosso auxílio é acolhermos a pessoa que esteja com essa problemática, nunca julgarmos, acolhermos, trazermos uma palavra de consolo, de calma, de tranquilidade, de paz a essa pessoa. Porque com o passar do tempo a gente vai criticando tanto as pessoas que depois a pessoa vai se afastando demais da vida. Eu lido muito com pessoas que são dependentes químicos dentro do hospital e muitos deles eles falam assim, é difícil, depois do tempo, eles falam que a gente erra, eu sei que eu errei, eu sei que eu fiz um monte de besteira, mas depois de um tempo a gente já não consegue mais se integrar com as outras pessoas, porque as pessoas estão toda hora julgando a gente, as pessoas estão toda hora brigando com a gente, as pessoas estão toda hora dizendo coisas que a gente não deve fazer, que tem que fazer isso, fazer aquilo, e a gente muitas vezes está querendo mudar o caminho, está querendo ir por outro lugar, mas a gente não encontra alguém que estenda uma mão e possa falar de outra forma, e é isso mesmo. As pessoas já chegam de uma forma a criticarem os outros, e a gente precisa acolher, mas sempre sabendo que a outra pessoa que está lá do outro lado, realmente, ela precisa querer, a gente sabe disso, mas que nós façamos a nossa parte, que nós não sejamos mais um para pisar naquela pessoa que está precisando de auxílio, que eu não seja mais um para criticar aquela pessoa, que eu não seja mais um para querer derrubar o meu irmão. Se você encontra uma pessoa, por exemplo, os alcoólicos anônimos, se você for lá alcoolizado, muitas reuniões, tem algumas que deixam, outras não, mas basicamente eles não deixam eles assistirem. Eles educadamente pedem o irmão para voltar em um outro momento em que ele esteja sóbrio. Por quê? Porque ele não vai aproveitar, porque ele está sob efeito de uma substância, e a gente sabe disso. Então, na hora que a pessoa retorna já sóbrio, ele pode absorver o que está sendo conversado, o que está sendo falado, o que está sendo comentado ali. Isso é uma forma cristã de se atuar. É isso que a gente precisa, abrir os nossos corações em relação a isso daí. Muitas vezes a pessoa vem pedir um dinheiro e você olha e muitas vezes foi o que aconteceu comigo, eu achei que ele ia me pedir dinheiro para beber. Eu esperei para ver o que ele ia dizer, mas eu acho que a gente tem que começar a pensar um pouco diferente. Se a pessoa veio pedir, você acha que ela vai beber, é o momento até de você conversar com ela um instante. Se ela quiser conversar, abre o seu coração 1 minuto, 2, 3, 4 minutos ali para você conversar com aquela pessoa. Ou seja, a gente muitas vezes não se dispõe a ouvir o outro. A gente acha que o outro ele vai perturbar. A pessoa está vindo na sua direção, aí você olha, atravessa a rua. Que ela vai me perturbar, ela vai me chatear, mas eu não sei se aquela pessoa está sendo encaminhada até você para que você possa ali levar uma palavra até aquela pessoa. Depois, quando eu encontrei esse rapaz, ele quando veio até mim, eu fiquei olhando, eu fiquei assim, ele vai pedir dinheiro, ele vai pedir dinheiro, ele vai pedir dinheiro. Ele não veio pedir dinheiro, ele veio pedir ajuda. Quer dizer, eu já estava predisposto a achar que ele iria me pedir dinheiro para beber. E ali eu poderia virar as costas e ir embora naquele momento. Mas graças a Deus que eu fiquei ali aquele momento e sustentei para poder conversar com ele. Mas eu acho que a gente precisa oferecer mais isso quando Deus nos traz esses irmãos que precisam. Nos traz esses irmãos aqui, mas nos traz esses irmãos no dia a dia, na rua, na nossa vida. Eles nos procuram, eles vêm até nós. Pedir ajuda, pedir uma palavra, é isso que a gente pode fornecer naquele momento. A gente precisa estar atento a esses chamados que a espiritualidade nos faz, que muitas vezes eles são empurrados até nós. Cabe a nós nos aproximarmos e levarmos alguma coisa, ou a gente vai continuar se desviando, fugindo e saindo de perto das pessoas, quando a gente pode ser que a gente estivesse no caminho delas para auxiliar. E nesse sentido, a gente amplifica isso para a família, para a casa espírita,
para o trabalho, para onde a gente viver, e que a gente perceba que existem irmãos nessa situação de dependência, seria bom que a gente pudesse se dispor a ouvir, a auxiliar, a estender a mão no sentido de colaborar, que com certeza aquela pessoa está com uma dor na alma muito grande para optar por uma dependência, seja qual dependência que ela esteja naquele momento. Eu acho que cabe a gente, como cristão, poder estender a mão e auxiliar o nosso irmão. Meus irmãos, que a paz do Cristo fique com todos nós e que possamos refletir um pouco mais sobre as nossas vidas.